Fala pessoal, no último episódio do Papo de Especialista a gente começou a falar sobre uma das principais pautas econômicas do governo nesse ano, que é a reforma tributária. E o Igor Rocha, economista da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está de volta aqui para a gente conversar. Vamos continuar nosso papo. Eu queria saber de você, qual que é o ganho para a indústria nacional hoje? Qual que é o posicionamento de vocês, a visão de vocês, de forma geral, sobre essa proposta de emenda à Constituição? Atualmente, 174 países adotam o IVA, mais de 90% do mundo. E o IVA, o que é um IVA ou um bom IVA? Ele é um imposto, que o melhor possível, que incida sobre uma base ampla, não cumulativo, de preferência com uma alíquota única e o mais isonômico possível. A proposta da Fiesp é de apoio à reforma tributária, preferencialmente com uma alíquota única. Se todo mundo pagasse, considerando o Simples Nacional, mantendo o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, a gente teria ali uma alíquota entre 20% e 22%. Com o texto que passou, a gente vai ter uma alíquota acima de 25%. Poderá ter. Isso é muito ruim. Dada a proposta que é debatida hoje, que ficaria ali uma alíquota entre 25,45% e 27%, ultrapassando os 25% que você comentou aqui, Igor? E além desse ponto, que a gente tratou aqui sobre o IVA, que é a questão principal, tem algum ponto, um outro ponto que vocês consideram essencial de ser trabalhado ainda dentro da reforma? O receio é mais exceções que venham, isso seria muito danoso para o modelo. Um outro receio é que não consiga entender que é preciso restringir a questão do imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? Ele é globalmente aplicado, geralmente para bens, produtos que gerariam as chamadas externalidades negativas para a sociedade. O que é externalidade negativa? Aquilo que faz mal para a sociedade, para simplificar, do economista português. Por exemplo, geralmente, bebidas alcoólicas e o fumo, que é na verdade o que já acontece hoje em dia. Esses bens já pagam um imposto maior mesmo no regime atual e globalmente é meio semelhante, tá certo? Só que o que acontece? Ele está muito amplo, está muito subjetivo e discricionário no texto atual. Então, e ele pode acabar sendo utilizado como uma medida compensatória de arrecadação. Ele pode. Esse é o risco. Outra questão importante eu colocar esse teto de 25%, para não ficar exatamente fácil de sempre jogar a conta para um outro setor pagar. Essa questão que é importante também ser posta. E o IVA ele tenta trazer essa isonomia de todo mundo ser mais igual possível para você tirar essas distorções. Um outro ponto que é importante ser destacado é o artigo 19, que era o antigo artigo 20, que permitiria aos estados criar ali impostos para determinados bens serem elaborados, etc. Isso é ruim, porque poderia vir uma criação de um imposto, uma carga, alguma coisa assim a mais. Então isso a gente está pedindo para tirar também, para não ter nenhum tipo de surpresa. Mas de uma forma muito clara e muito geral, a indústria não pediu nenhuma exceção, não pediu nenhum tratamento diferenciado, a gente sempre bateu na questão de tentar ser o mais isonômico possível, porque nós entendemos que essa está aí, o grande salto do modelo, de propor essa eficiência econômica. Você traz uma simplificação extraordinária. Economista, se você colocar 10 economistas numa mesa, você vai ter 12 opiniões diferentes, geralmente. O IVA foi a única coisa que você conseguiu trazer 98% dos economistas apoiando. Claro, tem alguns que não apoiam, sempre tenha, A vida é normal, sempre vai ter. Isso é assim que é. Mas o fato é que você teve uma uniformidade para apoiar a reforma muito contundente. E até você comentou sobre o imposto seletivo, sobre bens que são prejudiciais à saúde, à sociedade de forma geral. Exemplo, cigarro, bebida alcoólica, coisas desse tipo, que são consideradas prejudiciais. Você comentou que o ideal é que o texto não seja subjetivo demais e isso não se torne uma medida compensatória de arrecadação. Dá para você explicar um pouquinho só mais o que a Fiesp, por exemplo, sugere nesse caso, com relação ao imposto seletivo? A gente sugere exatamente que seja circunscrito quais os bens que o imposto seletivo irá incidir. Hoje não está. Está aberto. Então você acaba sendo um pouco arbitrário e subjetivo. Pode entrar qualquer coisa dependendo do que você interpretar que aquilo não é legal. E, obviamente, quando você circunscrever também, não é para fazer uma lista de 300 produtos. Sim. É para se circunscrever de uma maneira concisa, direta e clara, Como essa é a forma mais importante aí, provavelmente, para a história da economia brasileira até aqui, queria que você trouxesse para a gente aqui de forma mais prática, para quem está nos acompanhando, por exemplo, aqui no Papo Especialista, o consumidor final,
que ele vai ganhar com a aprovação de forma objetiva, com a aprovação da reforma tributária, né? O que ele vai mais ganhar é que ele vai saber quanto que está pagando de imposto. Esse é o principal. No cupom fiscal que o consumidor recebe, aquilo ali não é imposto real. Até porque aquilo reflete uma cumulatividade da cadeia, ou seja, imposto sobre imposto, e não reflete o real valor de carga tributária que está embutido naquele produto. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o consumidor saber o quanto que ele está pagando. A transparência é fundamental isso para qualquer sociedade, né? O segundo ponto é que, por exemplo, para bens industriais, a gente pode ter um maior número de entrantes, porque você facilita, obviamente, a compreensão do sistema tributário, isso atrai muito investimento, então isso também pode ser bom, novos players, novas empresas aqui operando no Brasil, não somente na indústria, mas nos mais diversos segmentos, obviamente você atrai um ambiente de negócio mais favorável, você reduz aquele chamado, um dos pilarzinhos do chamado custo Brasil, né? E por último, mas não menos importante, você pode sim, em diversos bens, ter uma redução do preço. Pode, tá? Por que que pode? Porque a indústria, obviamente, ao longo da sua cadeia, ela paga muito imposto de forma cumulativa, você não abate hoje. Então isso, digamos assim, vai ser limpo, né? Você recupera o crédito e abate ali do imposto final. E obviamente que você repassa isso para o consumidor final. Então você tem a possibilidade de ter aí uma redução de preço de diversos bens industriais, sobretudo na indústria de transformação. A gente teve recentemente a cúpula dos BRICS, né? Dos países ali que compõem o bloco, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente vê notícias falando sobre a formação de um bloco maior do BRICS, né? Dos BRICS, entrantes agora querendo chegar nesse grupo. Qual o posicionamento, qual a visão mesmo da Fiesp acerca disso? E se ver com bons olhos esse crescimento desse grupo de países emergentes, né? Os grandes emergentes que são considerados que estão dentro do BRICS, né? Se realmente esse avanço também na reforma tributária aqui dentro é um reflexo de alguma evolução nesse sentido e que pode também puxar outros emergentes para, né? Pode servir como exemplo para outros emergentes de repente. Como é que a Fiesp enxerga isso? Olha, a Fiesp tem se colocado de forma bastante agnóstica, né, quanto à questão de relações, né, diplomáticas, comerciais. A gente quer o quê? Bons acordos, né, sempre prima por bons acordos, uma boa relação com os mais diversos países do mundo, tá certo? E obviamente que toda a oportunidade onde o Brasil puder ter uma posição de destaque, seja ela qual for, seja com qual país for, né? Ou seja, que privilegie a gente poder ter um destaque na relação comercial, na questão de obter financiamentos, na questão de inserção em outros países, é sempre muito bem-vindo, tá certo? Então, sobretudo a parte de financiamento em segmentos onde o setor privado não tem interesse, ou seja, você tem uma falha de mercado ali, o New Development Bank, por exemplo, dos BRICS pode atuar, o BNDES pode atuar. O que você não pode, obviamente, é ter um efeito aí de conflito entre o privado e o público. Eles têm que operar sempre de forma sinergética e complementar um ao outro. E nesse sentido, parece que o que está sendo posto vai nessa direção, né? Claro que a gente só vai saber o resultado do jogo, como diria, né, quando ele for jogado. Mas, por enquanto, parece que está na direção interessante. Vamos ver cenas dos próximos capítulos aí. Nosso papo acho que rendeu bastante, né? Gostaria de deixar um espaço aberto aqui para você trazer algum ponto, caso não tenha trazido, não tenha sido discutido aqui, que você julgue importante da gente falar, para quem está nos acompanhando, para o espectador que acompanha o nosso videocast, para entender melhor a reforma tributária, enfim, algum ponto aí, deixei aberto para você trazer algo que eu não tenha falado, que eu não tenha te perguntado. Eu continuo bastante otimista com o Brasil e a reforma tributária. Claro que a reforma tributária não é a bala de prata, até porque não existe bala de prata na economia. A economia é uma ciência social, onde muitas vezes você tem dificuldade de mensurar, né, o impacto da ação A, B ou C. Mas você consegue, sem sombra de dúvida, olhar, né, para um conjunto de ações que vão na direção correta, com base em pesquisas empíricas, né, tanto nacionais quanto internacionais, e coisas que não vão. A reforma tributária no modelo do IVA direciona para uma boa prática internacional feita que adiciona, obviamente, eficiência e uma maior possibilidade de êxito da economia brasileira. Há outras coisas que precisam ser feitas, obviamente, incremento da produtividade, melhora da infraestrutura,
investimento público em infraestrutura, conjuntamente com também potencial investimento privado, potencializar o investimento privado em infraestrutura. Enfim, são diversas coisas que quando você coaduna e colocam juntas, né, você consegue ter uma maior chance de êxito. Eu acho que o Brasil está mais ou menos para isso, tá certo? É uma construção de várias décadas, cada governo teve a sua participação, a gente teve ali o nosso plano real, agora nós temos a reforma tributária que tem a capacidade de ser um novo plano real nesse sentido. Vamos ver os resultados que serão obtidos. Claro que isso sempre está muito condicionado, não somente ao que faz o país, mas também o que ocorre no mundo, né? O Brasil é uma economia emergente, dependendo do que acontece lá fora, sobretudo da China e Estados Unidos, complica um pouquinho a nossa vida, tá certo? A gente basta ver o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que está, né, jogando um pouco de incerteza aqui na economia brasileira, assim como em qualquer outra economia emergente está fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que a foto aí, pelo menos o que está posto até agora, é otimista. Eu acho que os brasileiros, os investidores, podem ficar aí otimistas com o Brasil. Obrigado mais uma vez aqui por ter aceitado o nosso convite, viu? Agradeço também a Fiesp aí, obviamente, por tabela, e sintam-se à vontade sempre para voltar aqui quando quiserem ao videocast. É um espaço aberto para vocês aqui como especialistas da indústria. Obrigado, viu? Tá bom, obrigado, Thiago. Obrigado a toda a equipe aqui do Safra. Beleza? E bom, agradeço mais uma vez a você pela companhia, você que nos acompanha aqui no Papo de Especialistas. Se tá chegando agora, tá conhecendo nosso videocast agora, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio mais e nenhum dos outros conteúdos que a gente traz aqui sobre economia, finanças, empreendedorismo, macroeconomia, enfim. Beleza? Obrigado mais uma vez pela participação, um abraço, até o próximo episódio.